Olá, pessoal. Aqui é a professora Andreia. Hoje nós vamos estudar a aula número 5 da disciplina de Circuitos Elétricos em Corrente Contínua. E o título dessa aula é Supermalhas e Supernós. Na verdade, nessa primeira semana, nós vamos focar no estudo das supermalhas. E na próxima semana, vamos aprender os supernós. As técnicas que nós vamos aprender aqui na aula 5, elas nos ajudam a resolver circuitos elétricos que apresentam fontes de tensão e fontes de corrente juntas, porque na aula 3 nós aprendemos o método das malhas, mas para poder aplicar esse método, todas as fontes do circuito tinham que estar escritas na forma de fontes de tensão. Depois, na aula 4, nós aprendemos o método dos nós, mas para poder aplicar essa ferramenta, todas as fontes do circuito tinham que estar escritas na forma de fontes de corrente. Agora, essas técnicas dessa aula 5, elas permitem que nós resolvamos o circuito sem transformar um tipo de fonte em outra. Então, primeiro, com a técnica de supermalha, geralmente nós usamos ela para circuitos que apresentam fontes de tensão reais e fontes de corrente ideais. Porque se eu tenho uma fonte de corrente ideal, eu não consigo, transformar ela para fonte de tensão. Então, eu tenho que dar um jeito de resolver o circuito com a fonte de corrente lá, sem ser transformada. Então, para poder explicar para vocês a sequência de passos que nós devemos seguir para poder aplicar o método das supermalhas, eu vou apresentar primeiro, as etapas e depois nós vamos discutir cada uma dessas etapas com detalhes na aplicação em um circuito teste. Então, etapa número 1. Associe uma corrente a cada malha fechada e independente do circuito. A quantidade de correntes de malha define a quantidade de equações necessárias para a formação do sistema possível e determinado. Se vocês se lembrarem da aula 3, onde nós aprendemos a solução de circuitos por método das malhas, o passo número 1 era justamente transformar a fonte de corrente em fonte de tensão. Então, esse passo número 1 não existe mais, e o que era passo 2 lá, virou passo 1 agora, que é associar uma corrente de malha a cada malha fechada e independente do circuito. A quantidade de correntes de malha, assim como acontecia lá na aula 3, define a quantidade de equações necessárias para a formação do sistema. Então, se a gente tiver um circuitinho que tem 3 correntes de malha, e A, e B e C, nós vamos ter que resolver um sistema 3x3, de 3 equações e 3 variáveis. Vamos continuar, então. O passo número 2 diz o seguinte: em cada resistor do circuito, defina um sentido para a corrente que flui por ele e também mostre o sentido da queda de tensão sobre o mesmo. Então, aquele processo da gente pegar e definir sentido arbitrário para a corrente em cada resistor do circuito permanece aqui também. Então, nós arbitramos um sentido qualquer para a corrente do resistor e depois colocamos o sentido da queda de tensão sobre ele, que sempre, logicamente, é contrário ao sentido da corrente. Passo 3. Verifique com atenção as fontes de corrente presentes no circuito. Escreva as equações que relacionam as correntes de malha com as correntes da própria fonte de corrente. Então, só de olhar a fonte de corrente, nós já vamos tirar a primeira ou as primeiras, dependendo da quantidade de fonte de corrente que tiver no circuito, nós já vamos tirar as primeiras equações só da observação da fonte de corrente. Então, geralmente, o sistema que nós obtemos quando estamos aplicando a técnica de supermalha, ele é até menor, ele é até mais simples de resolver, as equações dele são até mais simples do que se nós estivéssemos aplicando o método das malhas tradicional. Então, as primeiras equações a gente tira da observação da fonte de corrente. Eu vou mostrar para vocês no exemplo como que isso é feito.
Passo número 4. Verifique no circuito a resistência de malhas fechadas que não incluem fontes de corrente. Nesse ponto, é possível estabelecer um caminho alternativo, uma malha fechada alternativa que nós damos o nome de supermalha. Para tornar mais clara essa análise, pode-se imaginar que o ramo que apresenta a fonte de corrente encontra-se aberto. Então, eu disse para vocês que as primeiras equações nós vamos tirar da observação da fonte de corrente, mas depois a gente vai ter que rodar alguma malha presente no circuito para poder tirar o resto de equações, para poder resolver o sistema. Só que nem sempre eu vou conseguir rodar a malha normal, do jeito que a gente estava acostumado lá na aula 3. Porque toda malha que tiver uma fonte de corrente é um problema para nós, porque nós não conhecemos a queda de tensão sobre a fonte de corrente. Então, não dá para eu rodar a malha que tenha fonte de corrente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabelecer um caminho alternativo, fechado, uma malha fechada alternativa, que é o que nós chamamos de supermalha, que é um caminho, né, um percurso que não passa por nenhuma fonte de corrente. Então, nós vamos desviar das fontes de corrente para poder fechar um caminho alternativo. Aí dá essa dica para nós, né, que nós podemos imaginar que o ramo que tem a fonte de corrente está aberto, para a gente não levar ele em consideração na hora de considerar as malhas que nós vamos rodar, para poder facilitar a análise, né, a imaginação desse percurso de supermalha que é fechado e não passa por fonte de corrente. Depois, no item número 5, ele fala para a gente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada um dos caminhos fechados definidos no item anterior. Então, você encontrou um caminho fechado, uma supermalha que não passa por fonte de corrente. Então, aí você vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, fazer o somatório, né, das quedas e elevações de tensão ao longo desse caminho fechado, igual nós estávamos acostumados na aula 3. Depois, por fim, basta a gente resolver o sistema de equações lineares para encontrar as correntes de malha do circuito. Vamos agora, então, para ficar mais clara essa sequência de passos, vamos aplicar essas etapas num circuito que nós vamos usar como exemplo. Então, nós temos esse circuito aí. A princípio, nós enxergamos 3 malhas nele, né? Temos uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Essa fonte de tensão, ela é uma fonte de tensão que é real. Então, quer dizer que se a gente quisesse transformar ela para fonte de corrente e resolver o circuito por nó, daria certo. Mas nós estamos querendo aqui agora não transformar fontes, nós estamos querendo aplicar o princípio da supermalha. Lembrando da sequência de passos que nós acabamos de ler, o número 1 dizia para a gente associar uma corrente de malha a cada malha fechada independente do circuito. Então, da mesma forma que nós estávamos acostumados, vamos chamar aí cada caminho, né, de um nome específico referente à sua corrente de malha. Então, foi definido aí o IA, o IB e o IC. Nós temos, então, 3 incógnitas, temos 3 correntes de malha diferentes, então nós precisamos encontrar 3 equações, porque com essas 3 equações nós conseguimos chegar aos valores de A, B e C, para ter um sisteminha possível e determinado, né? Passo número 2. O passo número 2 é arbitrar sentido de corrente em cada um dos resistores do circuito e depois colocar os respectivos sentidos de queda de tensão em cima deles. Então, vamos lá. Para o resistor R1, aí primeiro, eu arbitrei a corrente com sentido para a direita. Logicamente, a queda de tensão sobre ele vai estar no sentido oposto ao que nós estabelecemos para a corrente. Então, aí está o VR1. R2, eu arbitrei a corrente para baixo, consequentemente a queda de tensão ficou para cima. R3, mesma coisa. R4 também. R5 também. E para o R6, eu arbitrei a corrente com sentido para a esquerda, né? Então, a flechinha de tensão ficou virada para o lado da direita. Então, agora, o que nós observamos? Setinhas azuis nesse circuito indicam as correntes nos ramos, né, as correntes nos resistores,
e as flechinhas cor-de-rosa apresentam as quedas de tensão. As nossas correntes de malha estão representadas em verde. Até aí não tem nenhuma grande novidade com relação ao que a gente já estava acostumado a fazer lá no capítulo 3, na aula 3. Agora, a etapa número 3, ela sim traz uma novidade. Então, como nós lemos anteriormente, nós vamos precisar encontrar uma equação que relaciona as correntes de malha com a corrente da fonte de corrente. Então, só de observar a fonte de corrente, nós vamos conseguir tirar uma equação desse circuito. Então, vamos olhar aqui a fonte de corrente. Ela tem sentido, né, para a direita, e o valor dela é I1, é um valor qualquer em ampere, já que é uma fonte de corrente. Quais são as correntes de malha que passam por esse ramo, onde está a fonte de corrente? Eu vou pegar aqui uma cor diferente, né? Vou pegar o verde, que é a mesma cor que nós estamos usando para representar as correntes de malha, e vamos analisar quais correntes de malha estão passando nesse ramo. Nesse ramo aqui passa a IB, não é isso? Nesse sentido, que eu estou representando aqui com a seta. Então, IB, e a IC também passa nesse ramo. Qual que é o sentido da IC nesse ramo? A IC passa assim. Então, nesse ramo, eu tenho a IB em sentido oposto ao sentido verdadeiro da corrente I1, e eu tenho a IC passando no mesmo sentido da corrente I1. Então, fazendo uma soma, né, do líquido dessas duas correntes de malha, que tem que resultar na corrente do ramo, que é a I1, o que nós podemos escrever? I1, que é a corrente da fonte de corrente, vai ser IC positivo menos o IB. Por que nós colocamos IC positivo e IB negativo nessa soma algébrica? Porque a IC está no mesmo sentido da corrente da fonte nesse ramo e a IB está em sentido oposto nesse ramo. Então, nós deixamos IC menos o IB. IC menos o IB é igual à corrente da fonte I1. Então, como esse circuito que nós estamos usando aqui de exemplo só tem uma fonte de corrente, nós tiramos uma equação da observação dessa fonte de corrente. Se o circuito tivesse mais fontes de corrente, a gente ia olhar todas as fontes de corrente e já ia tirar equações dessas fontes, que são as equações mais fáceis que tem para a gente obter nessa etapa número 3. Etapa número 4. Na etapa número 4, nós vamos estabelecer os caminhos fechados para a obtenção das equações. São necessárias ainda duas equações. Vamos procurar por caminhos que não incluam a fonte de corrente. Então, quantas incógnitas nós temos? Nós já falamos que temos 3 incógnitas, IA, IB e IC. Quantas equações nós temos até agora? Só uma equação que nós tiramos da observação aqui da fonte de corrente. Nós escrevemos na tela anterior que I1 é igual a IC menos o IB. Então, essa é a primeira equação. Quantas equações faltam? Faltam ainda 2 equações. Aí, agora, nós temos que pensar da onde que nós vamos tirar essas outras 2 equações que estão faltando. Vamos observar as malhas do circuito? Olha só a malha A. Pelo caminho que a corrente A percorre, nós observamos que não há nenhuma fonte de corrente. E isso é bom, porque significa que a gente pode tirar uma equação da malha A. Então, com certeza, eu vou tirar uma equação da malha A. Agora, olha a malha B. A malha B, eu não tenho condições de rodar ela, porque tem uma fonte de corrente que pertence à malha B. E a malha C, mesma coisa. A corrente I1 está entre, né, as malhas B e C. Então, eu não consigo rodar nem a malha B e nem a malha C, por causa da existência dessa fonte de corrente. Então, da onde que eu vou tirar essas outras 2 equações? Uma eu tiro da malha A, agora a terceira e última equação que está faltando é o que está difícil, porque a gente não consegue nem tirar da malha B e nem da malha C. É aí que entra o conceito da supermalha. Então, eu escrevi aí, caminho número 1 é a malha A do circuito, que nós conseguimos percorrer sem problema nenhum, porque ela não tem fonte de corrente. Agora, o caminho número 2 é a supermalha. A supermalha,
O que é, né, esse conceito? É um caminho fechado que você encontra, alternativo, que você não passa por fontes de corrente. Então, nesse caso aqui, para essa configuração, a supermalha que nós podemos percorrer é essa malha grande externa do circuito. Se você fizer aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha externa do circuito, que no caso é a nossa supermalha, nós conseguimos encontrar a terceira equação para poder finalizar a resolução do exercício. Passando para a etapa 5, nós temos que aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aos caminhos estabelecidos. Então, nós estabelecemos dois caminhos, né? O primeiro é a malha A e o segundo é o caminho da supermalha. Vamos primeiro aplicar, então, na malha A. Fazendo a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões na malha A, vou começar aqui pela análise de E1. Vamos fazer o giro no sentido horário, né? Então, vai ficar mais E1, menos VR1, menos VR2, menos o VR4, menos VR6, igual a zero. Então, eu fiz aqui o giro no sentido horário. Essa é a equação que nós tiramos da análise da malha A. Nós não vamos deixar a equação escrita dessa maneira. Nós precisamos reescrever ela e deixar ela em função das correntes de malha. Para escrever ela em função das correntes de malha, vamos primeiro escrever as correntes nos ramos dos resistores em função das correntes de malha. Então, olhando aqui a nossa corrente IR1, que é essa corrente representada pela flechinha em azul. E R1, ela, nesse ramo, né, onde está R1, a única corrente que passa por aqui, a única corrente de malha que passa por aqui é a IA. Então, nós sabemos que R1 é a própria IA. Quem é IR2? IR2 vai ser IA menos AIB. IR3. IR3 está aqui, nesse ramo só passa IB, está no mesmo sentido que nós definimos aqui para a corrente R3, então IR3 é o próprio IB. IR4 é o IA menos o IC, o IR5 é o próprio IC, e a IR6, por fim, ela é a própria IA. Pronto. Nós temos aqui todas as correntes de resistores escritas em função das correntes de malha. Então, colocando aqui na equação, nós vamos ter E1 menos, no lugar de VR1, eu coloco R1 vezes o próprio IA. No lugar de VR2, R2 vezes IA menos EB, que é a corrente IR2, menos VR4, que é R4 que multiplica IA menos IC, IA menos IC é IR4, menos VR6. VR6 é R6 vezes o IA, porque a corrente que passa pelo resistor R6 é a própria IA. Então, aqui nessa parte da obtenção da equação da malha A, não existe nada diferente do que nós fazíamos na aula 3. Então, aí está a equação que nós tiramos da malha A do circuito. Equação número 2, né? A equação 1 nós tiramos da análise da fonte de corrente, a equação 2 nós tiramos da malha A. A equação número 3 agora, nós vamos tirar da supermalha. Então, na hora de rodar a supermalha, mais uma vez, da mesma maneira que nós fizemos com a malha A, nós vamos escolher um sentido de giro. Para manter sempre o mesmo padrão, vamos fazer o sentido de giro horário e vamos passar por todos os componentes que estão na parte externa do circuito, né? Ligados à malha externa do circuito. Então, como que vai ficar a equação da supermalha? Começando aqui pela fonte. Vai ficar mais E1, menos o VR1, menos o VR3, menos VR5, menos VR6 igual a zero, né? Então, fizemos aí o sentido de giro horário. E1 menos VR1, menos VR3, menos VR5,
menos VR6 igual a zero. Vamos deixar a equação escrita dessa forma? Não vamos. Vamos reescrever essa equação e deixar ela em função das correntes de malha. Observe que você não vai criar uma nova corrente de malha aqui que vai chamar corrente da supermalha. Não é isso. Você vai usar as mesmas correntes de malha, IA, IB e C, para escrever essas tensões em função de IA, IB e C. Então, fica E1 menos VR1, na verdade, é R1 vezes a corrente que passa pelo resistor R1, que é a própria A, menos VR3, que é R3 vezes a corrente que passa pelo resistor R3, que é a própria IB, menos o VR5, quem que é VR5? R5 vezes a corrente que passa pelo resistor R5, que é a própria IC, menos VR6. VR6 é R6 vezes a corrente desse resistor, que no caso, pelo R6 passa a IA. Então, temos agora a terceira equação desse circuito. Nós temos três incógnitas, conseguimos encontrar as três equações. Agora, nós podemos passar para a etapa número 6, que é chegar aos valores das correntes de malha do circuito, e para isso nós precisamos resolver o sistema linear formado pelas equações 1, 2 e 3. É um sistema de três equações, três variáveis, possível e determinado. Então, uma vez que nós encontramos as correntes de malha do circuito, nós temos a solução do circuito, né? Nós conseguimos encontrar qualquer outra grandeza que nós queiramos descobrir nele. Então, esse é o procedimento de resolução de circuito por supermalha. Para ver se vocês conseguiram entender, eu vou fazer junto com vocês um exemplo numérico agora desse exercício, né? Desse circuito apresentado aí na tela. Então, nós precisamos calcular as correntes que fluem pelos resistores do circuito, além das tensões sobre as fontes de corrente. Então, nosso objetivo é esse, encontrar correntes dos resistores e as tensões sobre as fontes de corrente. Vamos iniciar? Para começar, o primeiro passo era estabelecer os caminhos fechados, né, e associar a cada caminho fechado uma corrente de malha para esse circuito. Então, coloquei a IA, a IB e a IC, três correntes de malha. O passo número 2 é justamente arbitrar sentidos aleatórios para as correntes nos resistores. Então, olha só, eu arbitrei, eu chutei, eu decidi que eu queria colocar a corrente no resistor R1 com sentido para baixo. R2 está aí para a direita, R3 para a direita e R4 para baixo. Bom, uma vez que eu coloquei os sentidos das correntes, nós sabemos que podemos colocar as setas que indicam os sentidos das quedas de tensão. Então, o VR1 está para cima, né? Sempre oposto ao sentido da corrente, VR2, VR3 e VR4. Para continuar agora, nós vamos obter as equações. Como eu disse para vocês, a primeira coisa que nós vamos analisar, observar no circuito, são as fontes de corrente. Então, olha as fontes de corrente e já tira equações das fontes de corrente. Nesse caso, nessa configuração, nós temos duas fontes de corrente diferentes, a de 3 ampere e a de 8 ampere. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos obter duas equações já de cara, só da análise dessas fontes de corrente. Então, olha só, para a corrente de 3 ampere, o que nós podemos escrever? Olhando aqui, a fonte de corrente de 3 ampere, ela está num ramo compartilhado pelas malhas A e B. Nesse ramo aqui, a corrente IA está descendo e a corrente IB, nesse ramo, ela está com sentido para cima, ela está subindo. Então, fazendo o líquido aí, que com certeza tem que dar 3 ampere, o que nós podemos escrever?
A que está descendo a gente coloca com o sinal negativo, e a que está subindo, que está no mesmo sentido da fonte de corrente, nós colocamos com o sinal positivo. Então, fica menos IA mais IB, com certeza tem que dar os 3 amperes. Essa é a primeira equação que nós tiramos só da observação da fonte de corrente. Menos IA mais IB igual a 3. Bom, nós temos ainda outra fonte de corrente, que é a fonte de corrente de 8 amperes. Quais são as correntes de malha que passam nesse ramo aqui da fonte de corrente de 8 amperes? É só a corrente de malha IC. Só a corrente de malha IC que passa por aqui. Olha só, qual que é o sentido da corrente de malha IC? Ela está no sentido horário, né? Então, a corrente de malha IC, ela passa, o IC passa aqui no ramo da fonte, no mesmo sentido da corrente da fonte. Então, eu posso escrever que IC, com certeza, é o próprio 8 amperes. Então, aqui eu tiro a segunda equação da análise do circuito. Na fonte de corrente de 8 amperes, só a corrente de malha IC passa por ali. Ela está no mesmo sentido da flecha da corrente de 8 amperes. Então, com certeza, IC é igual a 8. Então, essa é a minha equação número 2. Só observando, então, as fontes de corrente, vocês viram que nós já obtivemos 2 equações. Falta ainda uma terceira equação. Da onde que nós vamos tirar a terceira equação? A terceira equação nós temos que tirar da supermalha. Por quê? Olha só a malha A. A malha A, nós conseguimos rodar ela? Não conseguimos porque existe uma fonte de corrente na malha A, fonte de corrente de 3 amperes. A fonte de corrente de 3 amperes também pertence à malha B, então eu não consigo rodar nem malha A e nem malha B. A malha C eu também não consigo rodar porque tem a fonte de corrente de 8 amperes lá. Então, não dá para eu rodar nem um caminho fechado de malha A, nem B, nem C. Então, o que me resta? Encontrar um caminho alternativo, né? Encontrar a supermalha desse circuito. Olha só, a supermalha, no exemplo anterior, nós usamos como sendo a malha externa do circuito. Nesse caso, também não dá certo essa ideia de usar a malha externa do circuito, porque a fonte de corrente de 8 amperes, ela tá nessa região que pegaria essa malha externa. Então, qual que é o caminho que eu consigo imaginar? Um caminho fechado nesse circuito que não passa por fonte de corrente. É esse caminho aqui, que eu representei aí na linha tracejada em roxo. Então, esse caminho é o caminho de supermalha. É nessa supermalha que nós vamos tirar a terceira equação para poder resolver o circuito. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões no caminho da supermalha, então. Quais que são os elementos que estão no caminho da supermalha? Vamos fazer a análise. Então, começando aqui pela fonte de 20 volt, vai ficar mais 20, mais VR1, menos o VR2, menos o VR3, menos o VR4, igual a zero. Esse é o caminho que eu escolhi aí, sentido horário de novo, para poder percorrer a supermalha. Então, ficou lá mais 20, mais VR1, menos VR2, menos VR3, menos VR4, igual a zero. Vamos reescrever essa equação de uma maneira que fique em função de A e B e C. Para isso, nós sabemos que no lugar de VR1, eu posso escrever R1 vezes IR1, VR2, R2 vezes IR2, VR3, R3 vezes IR3 e VR4, R4 vezes o IR4. Vamos escrever as correntes dos resistores, IR1, IR2, IR3 e IR4, em função das correntes de malha. Olha só o IR1. IR1 eu decidi, quando eu fui arbitrar os sentidos das correntes, eu decidi colocar o IR1 aqui para baixo. Como que eu escrevo
o IR1 em função das correntes de malha. Observe que no ramo em que está IR1, a única corrente que flui por aqui é a própria corrente IA. Só que qual que é o sentido de giro da corrente IA? Nesse ramo, a IA está subindo. E o sentido que eu defini, que eu arbitrei para o IR1, é descendo. Então, quem que é meu IR1? Meu IR1 é menos IA nesse caso. Cuidado para não fazer confusão, para não errar os sinais, para não errar bobeira. Quem que é a minha IR2? IR2 é a corrente que eu arbitrei aqui no sentido para a direita, então ela vai ser IA menos a IC. A minha corrente IR3 vai ser IB positivo menos o IC. E a IR4, que está descendo lá no cantinho da direita, ela vai ser a própria IB. Então, dessa maneira, fica mais fácil a gente melhorar a equação ali embaixo, né? Então, nós vamos substituir as correntes dos resistores pelas correntes de malha. Uma vez que isso daqui foi feito, basta agora nós reduzirmos essa equação usando princípios matemáticos aí. Então, reduzindo os termos, apliquei a distributiva, né? Agora, vou reduzir os termos semelhantes, nós chegamos à equação número 3, que é a equação da supermalha. Bom, agora então nós temos um sistema de equações. As duas primeiras equações nós tiramos da observação da fonte de corrente. A terceira equação nós tiramos da observação da supermalha. Para eu poder encontrar IA, IB e IC, basta eu resolver esse sistema, né? Observe que as equações, como eu disse para vocês lá no início, as equações que nós obtemos quando aplicamos o método de supermalha e depois de supernó também, elas são geralmente equações menores. Então, a IC, eu já conheço ela, já sei que a IC vale 8. A equação primeira aí, menos IA mais IB igual a 3, também é uma equação pequena. Então, às vezes, até por substituição, é mais rápido a gente resolver esse sisteminha aí. Fica bem simples a resolução do sistema. Resolvendo o sistema, nós chegamos aos valores das correntes IA, IB e IC. O IA vale 5,5263 ampere, IB 8,5263 e o IC 8 ampere. Respondendo ao que o exercício perguntava, ele pedia primeiro as correntes que fluem pelos resistores do circuito. Então, nós observamos, nós já temos essa relação entre correntes no resistor e correntes de malha, que está ali em cima, no canto esquerdo. Então, nós podemos escrever que o IR1 é igual a menos IA, o IR2 é IA menos IC, basta fazer a conta, o IR3, IB menos IC, e o IR4 é o próprio IB. Assim, nós respondemos a pergunta a respeito das correntes que fluem pelos resistores do circuito. Falta, para terminar, encontrar as tensões sobre as fontes de corrente. Eu chamei aí a tensão sobre a fonte de 8 ampere de VF8. Então, para poder encontrar o valor de VF8, eu posso, por exemplo, rodar a malha C do circuito agora. Como eu já conheço as correntes de malha, eu posso rodar a malha C, deixar essa equação em função de VF8 e encontrar o valor de VF8. Então, rodando a malha C, aí no sentido horário, conforme nós estamos habituados a fazer, o que nós obtemos? Vou começar aqui pelo VR2. Então, vai ficar mais o VR2 menos o VF8 mais o VR3 igual a zero. É essa a equação que nós fazemos. Então, rodando a malha C, ficou lá, menos o VF8 mais o VR3 mais o VR2 igual a zero. Nós podemos substituir valores, né? Deixei o VF8 isolado,
Os valores de corrente nos resistores nós já temos, já calculamos anteriormente. Então, jogando números e fazendo aí a conta, nós chegamos ao valor de VF8, que é menos 10,6318 volt. Falta ainda determinar o valor da tensão em cima da outra fonte de corrente, né? Em cima da fonte de corrente de 3 amperes. Eu chamei essa tensão de VF3. Então, para encontrar o VF3, você pode escolher rodar a malha A ou rodar a malha B. Tanto faz, as duas dão certo. Da mesma forma. Rodando a malha A, começando aqui pela fonte de 20, vai ficar mais 20, mais VR1, menos o VR2, menos o VF3, igual a zero, completando aí o giro, né, na malha A. Então, mais 20, mais VR1, menos o VR2, menos o VF3, igual a zero. Jogando aí valores, todos esses valores que nós precisamos, nós já tínhamos calculado. Então, fazendo as continhas para encontrar o VF3, nós chegamos ao valor de 12,737 volt. Então, dessa maneira, com esse cálculo, a gente termina o exercício. Encontramos tudo que estava sendo pedido. Encontramos as correntes de resistor e encontramos as tensões em cima das fontes de corrente. Bom, a técnica de supermalha é essa. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição para esclarecer as dúvidas que restarem. E conforme eu sempre digo para vocês, fazer exercício é extremamente importante quando nós estamos aprendendo circuitos. Então, eu vou deixar para vocês a lista para vocês resolverem circuitos usando o método da supermalha. Obrigada e até mais!